No estado do Rio Grande do Norte, há algumas cidades que possuem montanhas e locais considerados místicos, onde tradições religiosas, lendas e crenças populares se misturam. Esses locais são vistos como sagrados ou de importância espiritual, atraindo visitantes por sua beleza natural e significado cultural. A história da Santa Menina de Florânia, em uma visão sombria, poderia ser contada como uma narrativa trágica de sacrifício e sofrimento, envolta a mistérios e acontecimentos dolorosos. Florânia, uma pequena cidade, seria marcada por um clima de opressão e desespero, onde os desafios espirituais e sociais se misturam com a fé e o medo. Santa Menina poderia ter sido uma jovem piedosa, devota e determinada, cuja vida foi envolvida por tragédias pessoais. Talvez ela tenha crescido em uma família humilde, em meio a um ambiente de injustiça e abusos. A história da Santa Menina gira em torno de uma criança, segundo a tradição oral, teria sido morta de maneira trágica em um contexto de injustiça ou violência, sendo posteriormente considerada por muitos como uma santa por ter sido uma vítima inocente. A identidade da criança não é claramente definida na lenda, mas ela frequentemente é associada à pureza e à proteção dos fracos. Florânia, onde seu túmulo passou a ser um local de peregrinação e oração, as pessoas começaram a atribuir milagres à Santa Menina, principalmente relacionada à cura de doenças e à proteção em situações de perigo. Sua fama se espalhou por toda a região e o túmulo da Santa Menina passou a ser considerado um local sagrado, atraindo milhares de devotos de várias partes do mundo. Mas é comum que a igreja conduza a investigação, mas o processo para declarar milagres é muito rigoroso e depende de estudos médicos e teológicos. Em alguns casos, os corpos podem ser expostos para veneração, mas isso depende da decisão oficial da igreja. O Vaticano não confirmou oficialmente a Santa Menina de Florânia. A devoção a ela é popular em algumas regiões, mas ainda não tem um reconhecimento formal da Igreja Católica. Isso se deve a vários fatores, como a falta de documentação histórica e ao processo rigoroso para a canonização. Relatos de estudiosos e pessoas que vivenciaram a história relatam ainda nos dias de hoje a fé no acontecimento sobrenatural. No ano de 1947, uma seca castigava a Caatinga, onde a fome atormentava aqueles que dependiam da agricultura e da criação de animais, e onde a fé é o que daria a força para prosseguir sobressaindo a fome e as enfermidades, onde pestes destrutivas ceifavam vidas daqueles que não conseguiam sobressair a tantas pragas. A lenda diz que essa criança morreu em busca de alimentos para saciar sua fome. Subiu até o monte e morreu de fome e sede, debaixo de um pé de umburana. Outros dizem que foi um crime bárbaro, que teria sido morta com crueldade imensa, e que seu assassino, em confissão a um padre, relatou, em véu de arrependimento, a localização do seu corpo, para que tivesse um enterro digno. Esse mistério ainda hoje ecoa como um vulto de mistério e horror. Um padre italiano veio e, por meio de uma rota mapeada, encontrou um corpo de uma criança em uma montanha que fazia uma cruz de serras.
Com a ajuda de pessoas que conheciam na região, começou uma jornada em busca da tal menina, onde ele justificava que seguia um sonho divino que mostrava a localização da menina. Religiosos da época afirmaram que o tal padre conhecido como Otávio traria uma imagem e que deveria ser erguida uma capela no local onde teria sido encontrado o corpo da criança. O corpo foi levado e não mais voltou. E uma imagem de gesso foi trazida até os fiéis e foi guardada por quase meio século, porque o Vaticano não autorizava a sua presença na capela. Cada vez mais fatos extraordinários aconteciam naquela montanha, onde eventos impossíveis pela ciência aconteciam com frequência. Curas impossíveis, e a energia enchia a todos de fé e esperança, onde a fé e a devoção sobressaía as normas impostas pela igreja, onde levantaram uma igreja em nome de Nossa Senhora da Graça. Mas o monte simboliza o martírio de uma criança, onde a fome e o desespero e a fragilidade de um povo fortalece a esperança em busca da redenção divina.